Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para ler um texto do pastor Marcelo Petrucci, chamado Projetos de Vida. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional que tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, e cujo objetivo é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como não fui eu quem escrevi o texto, foi o irmão Marcelo Petrucci, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isto esclarecido, sempre lembrando que eu não sou teóloga, não sou missionária, não sou nada. Eu sou só uma irmã, como vocês são, e a gente gosta de investir um tempo aprendendo de Jesus, não é? Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos compreender quando fazemos projetos e eles não acontecem de acordo com a nossa vontade, que nós possamos compreender que Tu és soberano e Tu podes e deves decidir a nossa vida da melhor forma, que nós possamos compreender isso. Obrigada, Jesus, por cuidar de nós. É o que te pedimos, pedindo também que nos esclareça aquilo que devemos aprender hoje. Em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, vamos lá? Perdão, o nosso texto está em Mateus 1, de 18 até o 25, que vai falar sobre o nascimento do nosso Deus Jesus Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio dos profetas. Vejam, a virgem está grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Bom, nosso texto chama-se Projeto de Vida, e o versículo escolhido pelo pastor Marcelo Petrucci é o 24, que diz: Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Eu fico imaginando, irmãos, que assim como eu, vocês também devem ter passado por experiências onde aquilo que a gente queria, planejou, esperava fazer, de repente muda tudo, não é do jeito que a gente queria, não acontece do jeito que a gente planejou. E aí o que acontece? A gente se sente super, mega frustrado e triste, principalmente quando a gente tinha uma grande expectativa em relação àquilo que a gente estava sonhando, né? Bem, nesse enredo que trata do nascimento de Jesus Cristo, existe um drama aí de vida, né? Envolvendo José, que programou se casar com Maria. Imagine tudo que ele havia sonhado, a festa, enfim, a lua de mel, tudo ele tinha planejado. Mas do nada, Maria estava grávida. Nossa, imagine a decepção do José. E naquela época, então, se a mulher aparecesse grávida, era considerada adúltera. E aí o que acontecia? O marido podia repudiar, mandar ela embora, e ela ainda ia ser apedrejada, ia morrer apedrejada. Era assim que uma mulher reconhecida como adúltera era tratada naquela época. Então o José pensou: bom, vou casar com a Maria, vai ser a mesma coisa que assumiu uma imagem muito ruim diante do povo, né? O povo fala: nossa, José casou com uma moça grávida, nossa,
coitado, todo mundo ia rir dele, né? Mas o Senhor chegou para José e esclareceu a situação. O que acontece? Tudo isso que estava acontecendo fazia parte do plano de Deus. Deus tinha um plano para isso aí. Deus queria salvar a humanidade, Deus queria virar humano e vir ao mundo para nos salvar, se fazer homem, né? Se fazer carne para nos salvar. E para isso acontecer, José tinha que colaborar, senão ia dar ruim, né? E aí Deus foi e mostrou para José a situação, falou com ele, né, através do anjo, e aí ele resolveu obedecer. Falou, não, vou casar conforme foi previsto. E aí o resto da história você já sabe, né? Casou, o bebezinho nasceu. Aí sim que José foi namorar Maria e aí eles deram sequência na vida. Aí o pastor Marcelo Petrucci, ele quer chamar a atenção para uma coisa bastante importante. É o fato de que muitas vezes Deus conduz as coisas em nossa história de uma forma que a gente não tem a mínima lógica, de uma forma que a gente não compreende, de uma forma que não faz sentido pra gente. E se a gente não compreender qual é a lógica de Deus, qual é o plano de Deus, e se a gente não perceber que é importante que a gente participe, a gente pode colocar tudo a perder, né? Porque se o José não tivesse uma conexão genuína com o pai, ele não ia conseguir escutar o que o Senhor tinha para dizer para ele. Ia acabar frustrando os planos. Não ia dar certo, né? Então ele precisava participar disso. E a mesma coisa, quando José entendeu que se tratava da gravidez da sua noiva, ele tomou como missão de vida ser canal de bênção para o mundo e principalmente para a família dele. O mais importante é isso, ele se deixou usar por Deus. Então, o pastor Marcelo Petrucci diz que ele tem uma frase que ele gosta muito de ouvir e de repetir, que diz assim, que quem não vive para servir, não serve para viver. E foi isso que José fez, né? Ele serviu. E isso começa em casa, né? Se a gente não é bom para servir nem na nossa casa, que dirá no mundo afora, né? Bom, Deus poderia ter vivido apenas para Ele mesmo, porque Ele se basta. Mas Ele resolveu nos amar, Ele resolveu vir ao mundo, e Jesus veio para nos salvar. Então, irmãos, pensa nisso. E seja um servo de Deus que vive para servir ao Senhor e às pessoas. Amém? Que nisso Deus é glorificado. Bom, nosso manancial termina assim, Seus projetos de vida darão certo quando tiverem relação direta com a vontade de Deus. Submeta-se ao Senhor. Se não formos obedientes, não estivermos realmente conectados com o nosso Deus, a gente não vai entender o que Ele quer. E se a gente não entender o que Ele quer, a gente pode pôr tudo a perder. Amém? Bom, irmãos, eu termino dizendo que o abraço é o encontro de dois corações. Por isso que eu deixo meu abraço diário de ursa. Lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas nós que sabemos que os projetos de vida são traçados pelo nosso Pai, para nós o abraço dá super mega certo. Quero lembrá-los também do nosso versículo, que é o Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço, dizendo a palavra de ordem, que é confia em Jesus.